Olá pessoal, estou de volta aqui para falar um pouco sobre tecnologia e seus efeitos sobre a sociedade. E hoje o nosso papo é sobre inteligência artificial. Outro dia me perguntaram, né, Rodrigo, você acredita que em algum momento a tecnologia vai evoluir a ponto da gente ter uma inteligência artificial consciente, né? Uma inteligência artificial ao nível assim da Skynet, né, do Exterminador do Futuro, e que ela se volte contra a gente, sei lá, se termine com a própria raça humana. Enfim, né, se vai ter uma inteligência artificial consciente. E esse é um papo assim bem complexo, né, porque ele tem uma série de, vamos dizer assim, pontos para serem explorados no ponto de vista filosófico mesmo, né? O que é consciência, afinal de contas, para a gente determinar, né? Se uma máquina é ou não consciente já é uma puta batalha, né? Definir isso e depois dizer se isso é bom ou ruim, enfim, ou se isso é mesmo possível e se será possível. Para você ter uma ideia, até 3.000 anos atrás, o ser humano não tinha nem noção da própria consciência, né? O McLuhan falava sobre isso, sobre a mente bicameral, em que a gente tinha duas mentes na cabeça, uma que falava e outra que fazia as coisas. O homem não tinha noção da própria poder de introspecção, ele achava que tinha vozes na cabeça dele falando, né? Como se fosse Deus mandando ele fazer as coisas. Imagine o perigo, né? E só depois ele percebeu que não, que era ele mesmo falando consigo mesmo, que era introspecção, pensar sobre o pensar. Então, fazem 3.000 anos que o homem desenvolveu essa capacidade já dentro, né, de um processo civilizatório. Então, imagine, né, e assim, quando a gente fala da inteligência artificial, ter consciência ou não, a gente tem os testes de Turing, né, que não falava necessariamente sobre a consciência, mas era um teste para determinar se uma máquina era inteligente ou não. E aqui a gente já criou outras palavras, né, inteligência, consciência, enfim, que também mereceriam aí vídeos só sobre esse assunto. E também depois o Searle faz o teste do quarto chinês, né? Em que ele antagoniza o Turing, dizendo que não basta você fazer perguntas para uma máquina para determinar se ela é inteligente ou não, porque você conseguiria programar um algoritmo que responda, né, todas as suas perguntas e passe no teste do Turing, como já passou, de fato, e ainda assim ele não pode ser dito consciente, porque ele está meramente replicando. Eu gravei um vídeo sobre o quarto chinês, eu vou deixar linkado embaixo, para quem tiver interesse em ver em mais detalhes. Mas assim, eu acredito, né, assim como o Searle, que a gente está muito longe disso, está bastante mesmo. Dado o estado da arte hoje, eu não acho que seja possível que você tenha um estado de consciência aí, uma máquina com vontade própria. Porque toda máquina, como também dizia McLuhan, é uma extensão do homem, né? E se você vê os algoritmos hoje, eles são extensões das nossas intenções. Extensões de regras que nós próprios criamos para manter a sociedade. Extensões dos nossos vieses, extensão da nossa moral, extensão dos nossos preconceitos. Mas isso é humano, entende? É humano e derivado de quem construiu o algoritmo. Então o algoritmo em si tem os vieses, né, e a moral de quem o construiu. Ele não tem vontade própria, ele é programado como um robô, né, para fazer o que se determinou que ele fizesse, vamos dizer assim. Mas o pessoal tem medo, né, de, Rodrigo, mas e se vir uma Skynet, começa a destruir a Terra, enfim, eu falo, cara, eu tenho outro receio, né, o meu receio está muito mais ligado à moral. Porque assim, em época de fake news, né, em época do tribalismo que a gente vive, do poder das narrativas sobre as pessoas, de convencimento e tudo mais, eu vejo que isso fica bastante perigoso. Porque se a gente olha para o passado, né, e aí a gente pega Deus, por exemplo, né, Deus tem algumas características como onipotência, né, poder tudo, está com poder sobre-humano, sobrenatural, onipresença de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e enfim, alguém a ser reverenciado e que pode resolver os problemas da humanidade, enfim, que
tem a eternidade também, uma outra característica do divino. E quando eu olho para a inteligência artificial, eu vejo que ela tem muitas dessas características também, né? Você vê, com a internet, ela adquire onipresença, né? Um algoritmo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você pega a onipresença hoje do Android, a onipresença do Windows, a onipresença da Apple, ela está no mundo inteiro, simultaneamente, né? Onipotência é o poder computacional que ele transcende o raciocínio humano. Ele consegue pensar e fazer coisas muito mais rápidas que o ser humano. Então ele é sobrenatural nesse sentido, né? Então, quando você vai pensando assim, você vê, a inteligência artificial ela começa a adquirir um quê de entidade, um quê de sobrenatural. O que falta para isso? Ela ter vontade própria. Então, se ela adquire a vontade própria, ela vira um Deus, uma espécie de Deus, né? Que é onipresente, onipotente, que tem uma inteligência maior do que a do ser humano, que pode mais que o ser humano, enfim, seria algo nessa direção. E qual que é o meu receio aqui, gente? O meu receio é que, assim como a religião, né, explorou isso no passado para poder justificar os defeitos do ser humano, ou as vontades do ser humano, e a gente vê isso nas guerras, né? Quantas guerras aí, lá desde a Grécia Antiga, são feitas em nome do divino, né, em nome dos deuses gregos, depois passando pelas cruzadas, aí, né, enfim, muçulmanos, judeus, cristãos. Em todos os momentos a gente pega essa entidade e atribui a ela, né, responsabilidade pelos nossos defeitos, responsabilidade pelas nossas vontades, que estão erradas, né, em termos da vida, de suportar a vida nesse planeta. Se a gente define então que um algoritmo tem vontade própria, em que ele tem todo esse poder, é muito fácil que a gente também atribua a ele a culpa pelas nossas vontades, a culpa pelos nossos defeitos. Ou seja, não fui eu, foi o algoritmo. Olha, a gente tem que atacar tal país porque eles têm um algoritmo que está fazendo isso com a gente, ou se descontrolou lá e agora vai atacar a humanidade, então pau neles. E um sem fim de possibilidades por conta de que já não é mais o ser humano, agora é um algoritmo. E isso, não que eu acredite que isso vai acontecer, mas você pode ter uma narrativa que convença a humanidade de que isso aconteceu e justifique, então, ações que vão defender interesses particulares, porque no final das contas, todo algoritmo tem um ser humano por trás, tem uma vontade por trás. E você, o que acha disso? Acha que a Skynet está aí já e a gente só não percebeu? Você acredita que os algoritmos possam desenvolver inteligência nesse ponto, de ter vontade própria, e isso vai ser bom, vai ser ruim no final das contas? Ou você concorda comigo que isso pode ser usado só como uma manobra para controlar as pessoas, mas que no fundo tem um homem por trás? Deixa o seu comentário aí embaixo e até a próxima.